Ação da Copel já não passa mais no nosso checklist. Aguardo completar um ano para reanálise ou vendo logo? Pergunta aqui do Gerleandro. Vamos lá, Gerleandro. Copel é uma ação, se a gente vê o que aconteceu com a Copel, existe uma expectativa, existe bastante burburinho de que ela vai ser privatizada. E desde ali do meio de outubro de 2022, a gente vê as ações da Copel subindo bastante, né? De lá para cá, elas já chegaram a subir chegaram a subir 40% num movimento muito forte e agora está subindo mais de 20%, né? E por conta disso, é um dos fatores, o preço da ação disparou, né? Ou os indicadores de preço ficaram um pouco mais esticados. Então, se for ver o preço comparado com o lucro, ficou um pouco mais esticado ali, já foge do nosso checklist de análise, já capturamos o ganho que a gente queria ter com essa ação. Então, se eu fosse investir, agora eu não compraria essa ação, por exemplo. Não é recomendação para você, mas eu não compraria essa ação, por exemplo. Então, só para contextualizar o caso, para quem não está ligado no que está acontecendo com a Copel. E aí o que acontece? A sua pergunta é: eu aguardo completar um ano para reanálise ou vendo logo, tá? E a resposta para essa pergunta depende. Como assim depende, né? Para essa pergunta a resposta é específica, mas de forma geral depende. Porque acontece? O que eu gosto de fazer, né? Até para não perder tempo com os investimentos, porque investir é fazer o seu dinheiro trabalhar por você no seu lugar. No seu lugar. Então, eu gosto de reanalisar as minhas ações a cada 6 meses no mínimo. Eu prefiro a cada um ano. Então eu faria só exclusivamente quando fechasse um ano de reanálise. Entretanto, e para quê? Para não perder tempo. Entretanto, você já viu essa situação, então você pode vender antes, não tem nenhum problema, não tem nenhum ato impeditivo. A ideia de você olhar uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, é principalmente relacionada aos indicadores de lucro, de rentabilidade ou de endividamento. Por quê? Só para você entender o fundamento da coisa e não ficar preso à regra. Olha só, uma empresa, num trimestre específico, ela pode dar um resultado muito melhor ou muito pior do que no ano passado. E isso pode distorcer totalmente os indicadores. Pode deixar a rentabilidade extremamente baixa, só que é algo pontual que vai acontecer só no trimestre e você acha que tem que vender por causa desse resultado a curto prazo. Ou acontece alguma questão de endividamento que distorce os indicadores ali no curto prazo. E aí ela aumentou o endividamento, mas vai voltar a cair por alguma estratégia específica. Então eu não gosto de ficar olhando toda hora quais são os indicadores para eu validar. Só que quando a gente está falando de preço e de uma ação que disparou, poxa, como ela está com preço maior, agora ela tem uma menor margem de segurança. Então sempre que uma ação disparar, quando você for fazer o seu aporte, quando você for fazer o seu rebalanceamento, o que vai acontecer? Você vai notar que aquela ação ela disparou mais que as outras. E notando, você pode dar uma olhada em como é que está o preço. Eu vi que o PL está muito fora, o preço da ação disparou. É normal que aconteça o quê? Subiu e cai um pouco e no longo prazo pode subir pra caramba. Então, você já pode vender, certo? Se você quiser, você já pode vender sem problema nenhum, porque você já notou o preço está esticado. O que eu não faria? Eu esperaria um ano. Eu investi numa ação, os indicadores de rentabilidade estavam muito bons e agora ficaram ruins por causa desse último resultado. Que foi divulgado do último trimestre. Poxa, aí eu não mexo. Por que eu não mexo? Porque pode ser somente uma marolinha de curto prazo. Aí eu vou tomar uma decisão de médio ou longo prazo, olhando para o curto prazo, não faz sentido nenhum, certo? No caso, resumindo aqui, no caso de preço, que é o caso da Copel, você já pode vender. Quando for alguma alteração em indicadores de rentabilidade, indicadores de endividamento, eu prefiro aguardar, fechar um ano, aí eu reanaliso, porque a gente pega um ciclo completo de uma empresa. Uma empresa, ela pensa intervalos de no mínimo um ano, certo? Ela tem algumas ações que ela tem que executar no intervalo de mês a mês, semana a semana, mas estratégia você traça para no mínimo um ano. Então eu não vejo muito sentido em estar reanalisando um prazo de tempo muito curto. Como o preço disparou, você notou, você pode vender sem problema nenhum.